Meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Gravar um vídeo rapidinho aqui para explicar essa celeuma envolvendo a prisão do deputado federal Daniel Silveira por ordem do Supremo Tribunal Federal. E aí, algumas considerações iniciais antes da gente entrar no mérito aqui do debate. Primeiro, lembrar que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional proíbe os magistrados de fazerem comentários às decisões de outros órgãos judiciários, excepcionando apenas o ambiente acadêmico, e é essa a minha pretensão aqui. Eu recebi essa demanda de alguns alunos, então falando na condição de professor, apenas a título realmente acadêmico, para a gente tentar entender aí essa decisão. Outro ponto é o seguinte, a minha análise será estritamente descritiva, de modo que aqui não vai caber a mim entretecer comentários no sentido de aderir ou discordar dos fundamentos trazidos pelo Supremo Tribunal Federal. O meu objetivo é tão somente esclarecer aquilo que foi decidido, para que a partir daí aqueles que já vêm estudando direito penal e processo penal tomem suas próprias conclusões juridicamente, né? Mas o meu objetivo é apenas fazer uma análise descritiva e trazer aquilo que foi decidido, tá? Bom, eu já li aqui na imprensa que a matéria será levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal, além, obviamente, de ser levada à deliberação da Câmara dos Deputados. Então, a minha gravação aqui, ela está sendo feita antes dessas duas análises. Ainda não houve a deliberação do plenário do Supremo, também não houve a deliberação do plenário da Câmara dos Deputados. Minha análise descritiva diz respeito apenas à decisão do ministro Alexandre de Moraes, tá bom? Bom, o que é que a gente tem aqui para analisar? Bom, primeiro, então, acredito que todos já conheçam o fato, um deputado federal, ele gravou um vídeo e postou no YouTube, fazendo críticas bastante ácidas ao Supremo Tribunal Federal, inclusive utilizando expressões de baixo calão e também fazendo algumas ameaças no entender da decisão do Supremo Tribunal Federal. A partir daí, houve então a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão, e essa prisão, como eu disse, foi concretizada hoje, no dia 17 de fevereiro. Algumas questões importantes. Primeiro, eu vou considerar como superada a questão da constitucionalidade do inquérito policial das fake news, porque isso já havia sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal anteriormente. Em uma decisão do Supremo, o único voto divergente foi do ministro Marco Aurélio Mello, e o Supremo entendeu que o inquérito das fake news ele seria constitucional. Há uma crítica doutrinária bastante acentuada, porque ele violaria o sistema acusatório, mas eu reitero que essa questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em um momento anterior, então eu vou me adstringir à análise do caso concreto. No caso concreto, nós temos 3 pontos importantes para analisarmos. Primeiro ponto, haveria imunidade parlamentar? Segundo ponto, sendo certo que a Constituição autoriza a prisão dos parlamentares apenas em caso de flagrante de crime inafiançável, então, segundo ponto, haveria flagrante. Terceiro ponto, haveria crime inafiançável. Então, essas as 3 questões que nós vamos analisar aqui. Primeira questão sobre a imunidade, meus amigos. Lembre que a Constituição prevê para os parlamentares uma imunidade material, a imunidade no exercício ali do mandato, no que diz respeito à opinião, palavra e voto. E aí o que a gente precisa analisar é o seguinte. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento no sentido de que essa imunidade não é revestida de caráter absoluto, porque realmente é necessário que o parlamentar ou ele esteja no efetivo exercício da sua função, ou que ele esteja agindo em razão da função, em razão do mandato. Esse é um ponto, tá? O segundo ponto é saber se essa imunidade abrangeria, por exemplo, discursos de ódio, tá? E não estou dizendo que é o caso, eu estou dizendo que é uma questão relacionada à análise dos limites materiais ali da imunidade. No que tange a essa questão relacionada aos limites, se abrangeria ou não discursos de ódio, já há uma manifestação do Supremo Tribunal Federal do ano de 2020 dizendo que não, que essa imunidade não seria de caráter absoluto, não abrangeria, portanto, os discursos de ódio, mas o fato é que, neste caso concreto, entendeu o Supremo Tribunal Federal que não havia o exercício do mandato parlamentar e que por isso não haveria que se falar na tal imunidade parlamentar neste caso concreto. Este é um ponto. Então vamos seguir. Então teria crime, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o deputado teria praticado em tese crimes, eu digo em tese porque ali no caso concreto era um momento já de fazer uma análise acerca da materialidade,
E aí, meus amigos, vejam que para o Supremo teria então ocorrido crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 1983. E aí haveria alguns crimes previstos lá nos artigos 17, 18, 23 e 26, são os artigos citados lá na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em todos esses casos há alusão a emprego de violência ou ameaça, no caso seria ameaça, e aí ameaça às instituições, ao regime democrático, à separação de poderes, à integridade física dos membros dos poderes, enfim, são os artigos de lei que foram citados na decisão. Então haveria crime no entender dessa decisão. Lembre que a minha análise é descritiva, é meramente descritiva. E aí, então, se é crime e os parlamentares só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, então, em primeiro lugar, haveria flagrante? Bom, no entender da decisão do Supremo, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, sim, haveria flagrante. Por quê? Porque o vídeo continuava no ar, no canal do deputado, que, portanto, tinha ali a possibilidade de retirar do ar e não teria feito, e no entender do Supremo, isso caracterizaria a flagrância, porque caracterizaria crime permanente. Lembra que crime permanente é aquele em que a conduta se protrai no tempo. No entender do Supremo, o fato de o vídeo continuar à disposição, sendo reproduzido, sendo replicado, sendo compartilhado, sendo visualizado, sendo assistido, isso caracterizaria uma permanência e que, portanto, caracterizaria a possibilidade de flagrante. Inclusive, o ministro até cita o artigo 302, incisos de número 1 e 2 do CPP, que fala na possibilidade de flagrante não apenas quando o fato está ocorrendo, mas também quando ele acabou de ocorrer, né? Ou seja, quando o agente acabou de cometer a infração penal, que poderia ser utilizado aí no caso também. E a outra questão é a da inafiançabilidade, né? Partindo do pressuposto, então, de que haveria o flagrante por conta da permanência delitiva, haveria inafiançabilidade. Lembra que a nossa Constituição atualmente só previu 3 hipóteses de inafiançabilidade. Primeiro caso do racismo, segundo caso da ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nesses 2 casos, além de inafiançabilidade, nós temos imprescritibilidade. E temos uma terceira hipótese, que é dos crimes hediondos e equiparados a hediondos. Nesse caso, não há imprescritibilidade, mas haveria inafiançabilidade. E os crimes da Lei 7.170 não se amoldam a nenhum desses, né? Não é crime hediondo, não é equiparado a hediondo, não é o crime de racismo, não é o crime de ação de grupos armados. Então, não teria a previsão dessa inafiançabilidade constitucional. Só que aí, o Supremo invocou o artigo 324 do CPP. E esse artigo 324 nos diz que, além dessas hipóteses de inafiançabilidade, também não se considera fiança, e aí no inciso de número 4 diz, quando couber a prisão preventiva. Ou seja, quando houver fundamento de prisão preventiva, então não caberá fiança e, neste caso, o Supremo entende também que há inafiançabilidade. Não foi a primeira vez que o Supremo utilizou esse argumento. O Supremo já tinha utilizado esse argumento há alguns anos, na época da prisão do senador Delcídio do Amaral. Então não é o primeiro caso, não é o leading case. Então o Supremo entendeu que havia fundamento para a decretação da preventiva e isso faz com que o crime se torne inafiançável por força do disposto no artigo 324 do CPP, tá bom? E por que haveria o fundamento da prisão preventiva? É porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes entendeu que havia probabilidade de reiteração da prática criminosa pelo fato de o deputado já responder a outras investigações por fatos similares no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso demonstraria a probabilidade de reiteração da prática criminosa e a probabilidade de reiteração da prática criminosa traria como fundamento da preventiva a necessidade de prisão para garantia da ordem pública. Então, por isso que o Supremo entendeu que havia requisito de preventiva e isso caracterizaria a inafiançabilidade nos termos do artigo 324, tá? Então, é isso. Então, esses os 3 pilares aí da decisão do Supremo, né? Então, em primeiro lugar, o fato de não haver imunidade parlamentar porque o parlamentar não estava no exercício do seu mandato, nem agindo em razão do mandato.
Segundo lugar, haver a prática de crime, seriam os crimes previstos na Lei 7.170 de 83, e neste caso não haveria a questão do flagrante, porque seria crime permanente, no entender do Supremo Tribunal Federal, e haveria inafiançabilidade por ser um crime que teria os fundamentos da preventiva, tá? Bom, por força disso, é que o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão em flagrante, mas com os fundamentos da prisão preventiva. E isso eu vi que muita gente acabou confundindo também, que é uma confusão que já tinha ocorrido lá atrás, na época da prisão do senador Delcídio do Amaral, então senador, né, na época senador Delcídio do Amaral, que o Supremo tinha adotado a mesma linha. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tinha utilizado o fundamento da preventiva e decretado uma prisão em flagrante. Por quê? Porque a prisão do parlamentar é uma prisão em flagrante de crime inafiançável. E o que justifica a inafiançabilidade no entender do Supremo é a presença dos requisitos da prisão preventiva nos termos do artigo 324. Por isso que o Supremo invoca os requisitos da preventiva para caracterizar a inafiançabilidade e decretar a prisão em flagrante, porque o que cabe para o parlamentar é o flagrante de crime inafiançável, né? O flagrante em relação a crime inafiançável, tá? Então, esses os três pilares aí da decisão do Supremo. Como eu disse, o meu objetivo era fazer uma análise meramente descritiva da decisão do ministro Alexandre de Moraes, e ficam aí os argumentos que foram invocados na decisão para quem não havia compreendido quais fundamentos tinham sido trazidos, tá bom? Encerro por aqui, meus amigos, e, como eu disse, estou gravando antes da deliberação do plenário do Supremo Tribunal Federal, antes da deliberação da Câmara dos Deputados. Se quando o Supremo for deliberar, se houver novos argumentos e houver alguma reviravolta, eu gravo aqui rapidamente para a gente trazer também aqui os novos fundamentos, tá bom? É isso, fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos.